Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não fizer as coisas direitinhas, você vai para o inferno quando morrer. Essa ameaça, na maioria das vezes muito bem intencionada, construiu ao longo da vida de muita gente um medo terrível de um Deus que vigia 24 horas do dia a vida de todos nós, anotando pontos positivos e negativos que serão contabilizados no dia final para decidir se iremos gozar a vida eterna na glória junto de Deus ou penar no fogo do inferno. E muito pior que amedrontar, esse pensamento traz um pavor horrível da morte, sentença fatal, palavra derradeira do que valeu a vida e qual paga todos terão. É um pavor que muda a forma das pessoas se relacionarem com Deus. Para muita gente, Deus é mau e castigador. Mas esse tipo de espiritualidade é doentio, porque faz das pessoas seres coagidos. E uma pessoa coagida torna-se facilmente refém de outras pessoas que se aproveitam de sua fragilidade. Então, parece ficar mais claro o porquê de tanto seguirem submissos os mandos e desmandos de quem se prevalece da religião para dominar, encabrestar, manipular, exigir, extorquir multidões. Você pensa que essa gente paga altas quantias em dinheiro de livre e espontânea vontade? Doam seus bens, servem seus gurus como se fossem deuses, doam-se por inteiro, perdendo completamente a capacidade de reflexão e discernimento por pura devoção? Não. Esses têm medo das ameaças de uma religião legalista, jurídica, sentenciadora, castigadora, que usa a morte como ameaça, a perdição como punição para quem não se submete. Essa religiosidade da morte faz muitos se perderem totalmente em seu caráter, em sua ética e, por consequência, perder a própria vida por medo da morte eterna, do castigo atribuído a Deus. É uma religião sem graça e sem Deus, que leva muitos a sacrificar a própria vida em nome da obediência e da santidade. Há quem confunda pecado com felicidade, santidade com submissão cega, devoção com clausura. Muito diferente do Jesus que participava de festas, do Cristo que se embrenhava no meio das multidões, que valorizava a cultura de seu povo, comia, bebia, cantava, não se furtava de pessoas que não fossem iguais a ele. Tem quem pratique uma religiosidade isolada da vida, sem participação, sem atuação, sem se misturar com a naturalidade e com a alegria. Há quem nunca tenha aprendido a ser feliz porque alguém lhe ameaçou com a religião do medo, que não permite que as pessoas cantem, dancem, apreciem a arte, aplaudam aquilo que é belo. É uma religião que usa de uma autoridade que não tem, que exige o que não precisa para reforçar e validar um poder falso e equivocado. Há pessoas que oferecem sua vida em sacrifício com medo das ameaças e das chantagens. Vivem uma vida medíocre e infeliz, resultando numa existência que mais fala de morte que de vida. A imagem do céu e da vida eterna, quando mal utilizada,
faz surgir uma religião voltada somente ao céu, ou seja, uma espiritualidade que está unicamente interessada no que existe depois da morte, pouco importando o que acontece no presente, através da vida real, palpável, diária. Isso é que fundamenta o descaso com o próximo, com a sociedade, com questões éticas e morais, a indiferença com questões ambientais ou em relação à injustiça, à mentira. Tem quem pense que Deus está preocupado somente em salvar a alma, o espírito, mas não. Ele enviou Jesus para nos salvar da maldade, do desamor e da desumanidade, e nos salvar da morte que podemos ter em vida. Ele nos salva da mediocridade, de sermos injustos, de sermos pobres de espírito. Somos chamados por Jesus para falar da possibilidade da vida para todos, pobres, ricos, doentes, sãos, grandes e pequenos. O texto sagrado nos mostra que a encarnação de Cristo teve o propósito de trazer vida e vida plena em todas as suas dimensões. Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essa é a pergunta do texto que lemos. Jesus venceu a clausura da morte que havia através do peso da religião. Não precisamos mais temer morte nenhuma, pois Jesus veio mudar a lógica de medo e aflição de um tipo de crença que nos ameaça o tempo todo. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos trouxe para a luz. Jesus morreu na cruz para nos libertar do medo, para nos tornar homens e mulheres livres de uma religião que nos aprisiona e nos restringe a réis seguidores de homens que se interessam exclusivamente a colocar pesos em nossos ombros para subjugar e aprisionar. Por isso, Jesus te convida para uma espiritualidade lúcida, livre e cheia do Espírito da graça e da vida que há nele, quando nos diz: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe com essa religião da vida, inaugurada por Ele através da ressurreição. Amém.